mais uma história daquelas que o futebol proporciona, né? Do menino que sai de E o casa. Santos muito cedo. proporciona também, né? Porque É a água da Vila Belmiro, né, Alfredo? o cara chega lá, já vai tomar água, né, Sereto? Faz uma viagem de 30 horas de ônibus, aí quando chega lá, já quero tomar essa água aí que é... Abençoada. Mágica. Que não que é tal, a Sandri, água... gente? Queria ouvi-los sobre o menino. Que não é a água da biquinha de São Vicente que fica ali Não, pertinho aquela do eu Santos, tomei e não. não aconteceu nada. Mas o Sandri, ele de fato é um jogador especial. É das categorias de base do Santos, mais um menino da Vila. É das categorias de base também da seleção brasileira. Foi campeão do mundo sub-17, inclusive. E ele ganha mais chance agora, mais espaço, porque o Diego Pituca foi negociado com o futebol japonês. E a gente falava ontem sobre isso quando a gente falava do Fluminense e do Martinelli, né, Lofredo? Sim. É impressionante como esses garotos da base, que estão sendo promovidos agora, nessa nova geração, eles já entram com uma personalidade muito grande, como se estivessem jogando há muito tempo. Não sei se é o chip novo, né, dessa nova geração, não sei o que acontece, porque eles já entram como se tivesse uma bagagem grande. É claro que eles já jogaram muitas vezes nas categorias de base, competições importantes da categoria, já jogaram muitas vezes na seleção, mas quando eles ganham a oportunidade no time de cima, parecem que jogam há muito tempo, e é o caso do Sandri. Me parece que eles têm uma atividade multidisciplinar, né, Então. nas categorias de base. Antigamente, o menino chegava, era só para jogar bola, né? Agora não, os clubes cada vez mais se preocupam com o todo e preparam esses meninos para que eles tenham personalidade, capacidade para suportar a pressão, o rojão, quando chegam no profissional. Eu acho que a formação das categorias de base nos últimos anos no Brasil avançou muito, melhorou muito e está formando mais do que jogadores de bola. Está formando atleta profissional e está formando ser humano. Então, a gente tem visto jogadores chegarem em condição, inclusive cultural, mais desenvolvida do que a gente via antes, com entendimento de mundo, com entendimento de realidade do que está vivendo e com uma personalidade já de jogo desenvolvida por conta também das partidas de categoria de base que a gente tem acompanhado. O Brasil já acompanha sub-17, sub-20, quase que diariamente. Então, esses jogadores já são exibidos, com 16 anos eles já são exibidos para o Brasil. Eles já têm o peso de jogar numa seleção de base, exibir seu futebol para o mundo, ou então jogar num time grande, aparecer no cenário nacional com 16, 17 anos. Então eles não se sentem intimidados em jogar no profissional. A passagem para o profissional é mais tranquila psicologicamente. Outro que dá pra gente destacar é o Caio Jorge, né? Que, inclusive, tem uma preocupação aí, né, pro Clássico. Não joga. Não joga, fora, já tá definido. Teve uma contusão muscular, Lesão não na joga, coxa. uma lesão na coxa. E aí, outro garoto da base, o Marcos Leonardo, é que vai pro jogo. Quer dizer, pode ser escalado o Marcos Leonardo, que tem apenas 17 anos, porque a outra opção é a entrada do Jean Mota no meio de campo, com o Lucas Braga ou o Marinho mais centralizado. Se não, se quiser manter o time com 4 atacantes, o Marcos Leonardo, que é outro garoto da base, pode ser escalado pelo técnico Cuca. Já a gente vai mostrar os campinhos, né, os possíveis, prováveis times. Agora eu queria repercutir um pouco com vocês aquela entrevista do Cássio, que a gente viu há pouco. Me parece um tanto quanto magoado com as críticas que recebeu ao longo dessa temporada. Né? Eu acho assim, até que a resposta dele não é pra mim, porque claro que eu não fiz nem a metade do que ele fez, eu não fiz nem um décimo, eu não fiz nada perto do Cássio. Então acho que não é pra nós não, viu, Sereto? Mas enfim, não é por isso que ele não pode ser criticado eventualmente, não pode ser criticado eventualmente, né? Porque qual é a medida do Cássio? Quem dá a medida da crítica e da avaliação é o próprio jogador ao longo da sua carreira. Ele botou o sarrafo lá em Exatamente. cima. Ele que foi desenvolvendo essa capacidade dele de ser espetacular, e aí quando ele é menos do que espetacular, a gente fica esperando o Cássio que resolve os problemas do Corinthians. E nem acho que nas últimas rodadas tenha tido grandes problemas relacionados ao Cássio. Acho até que estoura um pouquinho nele o fato do Corinthians estar mudando sua maneira de jogar. Agora sim, aquela ideia que se tinha no início do ano passado de se mudar um Corinthians que era só defensivo para um Corinthians que jogava
ela está acontecendo agora. Talvez não da maneira mais adequada, talvez não da melhor maneira, até porque o elenco não tem tanta capacidade assim, mas ela está sendo pensada. Isso gera uma exposição maior de uma defesa que, se você olhar à frente do Cássio, ela é muito boa, só que ela fica exposta. Isso estoura lá atrás no goleiro. Cereto. Você sabe que ontem a Lisandra perguntou quem é o jogador do Corinthians que pode fazer a diferença contra o Santos. Eu respondi, o Cássio, né? É o cara que pode fazer a diferença. Porque o Cássio hoje é o grande jogador do Corinthians. Aliás, há quem diga que ele é o grande jogador da história do Corinthians. Com certeza ele é o maior goleiro da história do Corinthians, na minha opinião. Agora, ele falha, como todo goleiro, faz milagres, como só goleiros da qualidade do Cássio fazem, né? E ele está na história do Corinthians por causa disso. Por isso ele é tão cobrado pela torcida. Ele não está isento de receber críticas, né? Como todos nós, inclusive. Agora, eu acho que ele está falando mais das redes sociais. E as redes sociais, elas são um ambiente muito tóxico. E aí é só você não participar das redes sociais, né? Você tem uma escolha ideia, muito clara. Eu tô pensando nisso. Pois é. Tô pensando nisso. E eu tenho participado cada vez menos e vou dizer um negócio pra você. A qualidade, a vida mental melhorou muito. Nossa. Então, acho que é isso. Acho que é essa a questão. Exclui da vida, né? Que as coisas melhoram. Bom, vamos falar... falando em jogador do Corinthians que faz diferença, Fagner tá fora também, né? Esse faz bastante diferença. Vai fazer falta num jogo tão importante como esse clássico. Gente, que vale disputa por vaga na Libertadores. Não é só um clássico, é um clássico que tem muito em disputa porque as duas equipes estão muito próximas. Então, e elas não podem empatar, porque surgiram outros adversários. O Atlético Paranaense, por exemplo, está à frente dos dois. Sim. Então, assim, não é que quem está na frente tem uma vantagem de empate, não. É um jogo de tem muita relevância. Tem o Bragantino na cola. Tem o Bragantino na cola, e se bobear ainda tem mais gente atrás. Então é um jogo que tem uma relevância, acabou não podendo ser disputado na data por conta do Santos estar na final da Libertadores, mas tem muita relevância para as duas equipes. Eu acho que tem uma importância de estar na Libertadores, ainda que você olhe para os dois elencos. Você imaginava que o elenco do Santos não chegaria numa final de Libertadores, poderia ter sido campeão. Então, você olha para o elenco do Corinthians e fala, esse daí também vai, se for na Libertadores, vai só para participar. E às vezes não é. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá para você primeiro faturar, depois você ir avançando, faturar um pouquinho mais para se preparar, pegar esse dinheiro e se preparar para uma próxima temporada e, eventualmente, se o time se acertar, como se acertou o Santos, tá lá disputando. Entrar na disputa, Cereto. O Fagner vai fazer muita falta no jogo de hoje, porque ele pegou uma sequência de 25 jogos seguidos como titular, jogando os 90 minutos, não é pouco, né? E por quê? Porque, primeiro, que ele é talvez o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Segundo, que ele não tem um substituto à altura. O Michel Macedo está longe de ser um substituto à altura para o Fagner. Hoje vai jogar o Michel Macedo. Outras possibilidades de alteração no Corinthians, certamente o Gabriel volta, o Gabriel cumpriu suspensão, é importante dar uma sustentação no meio de campo e talvez é muito possível que o Gemerson entre na zaga. E aí vai resolver um pouco a vida do Cássio, né? Porque a defesa melhora a vida do Cássio. Já que vocês estão aí falando, né, conjecturando, ver quem entra, quem não joga. Eu acho que a gente pode começar a rodar os campinhos e debater um pouquinho melhor isso, começando com o campinho do Santos, que é o mandante. Vamos lá, o Santos deve ter João Paulo no gol, com Paralaércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson e Sandri, Lucas Braga, Marinho, Soteldo e Marcos Leonardo ou o Jean Mota. Aí muda um pouco o time, né? Se você tiver o Jean Mota, muda completamente a formação da equipe. Agora, esse é o Santos tirando o Caio Jorge, né? Esse é o Santos que tem, porque o Santos perdeu jogadores importantes depois da Libertadores, o Lucas Veríssimo e o Pituca. É o melhor Santos, tirando o Caio Jorge, é o melhor Santos dentro do possível. Corinthians. Cássio no gol. Com Michel Macedo, né? Lembrando Fagner suspenso, Gemerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantilho, Arauz, Gustavo Mosquito, Léo Natel e Otero ou Matheus Vital. Ou o Matheus Vital, o Otero também não está jogando bem, o Matheus Vital pode usar os últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro como vitrine para ser negociado com o futebol dos Estados Unidos. O Corinthians está louco para vender o Matheus Vital, né, para fazer dinheiro, e o Matheus Vital também não
teve todas as oportunidades do mundo e acabou não jogando aquilo que dele se esperava no Corinthians. O Gemerson deve entrar na zaga, pode resolver a situação. O Corinthians tomou 10 gols nos últimos 5 jogos. Mas lembrando que com o Gemerson em campo, o Corinthians foi goleado para o Palmeiras. Então não é garantia de que vai resolver o problema da defesa com a volta do Gemerson. E você nota que o Arauz está entre os titulares nessa provável escalação. O Casares não está bem fisicamente, ele já está recuperado de contusão. Ele está relacionado, mas deve ficar no banco de reservas, exatamente. Quem vive o melhor momento, Loffredo? Eu acho que está bem igual. É? Está bem igual, porque o Santos, depois de perder a Libertadores, caiu um pouquinho, até pelos jogadores que perdeu e pelo impacto emocional da derrota. Não, e o Cuca também mas já se recuperou. Claro que vai sair, então já é um... Mas já se recuperou. E o Corinthians faz bons jogos contra as equipes que estão num nível inferior a ele e às vezes não faz tão bons jogos contra equipes do alto da tabela ou do mesmo nível que ele. Se você pegar o Bragantino, por exemplo, o Corinthians não esteve bem. Mas jogou contra o Flamengo num nível bom, pelo potencial que tem o Flamengo e pelo que parecia, inclusive pela escalação que o Corinthians ia apresentar. Acho que essa escalação que o Corinthians tem é uma escalação que dá um entendimento de fragilidade no meio-campo. E são muitos jogadores que marcam pouco. Mas no final de semana a gente viu eles se dedicando muito. Todos eles com muito empolgados na recuperação da bola também. Cereto, para concluir. São dois o Santos tem 2 jogadores que o Corinthians não tem e que poucos times do Brasil têm, né? Que são o Marinho e o Soteldo. Se os 2 jogadores atuarem em bom nível, ou na média que tem atuado no Campeonato Brasileiro, o Santos é o favorito para ganhar do Corinthians hoje. Acho que o Corinthians vai ter que jogar no limite para conseguir um bom resultado. E o bom resultado é a vitória, porque o jogo é final de Copa do Mundo para os 2 times. Novo técnico do São Paulo, o argentino Hernan Crespo, chegou